51. João 1, 53, ou 43, melhor dizendo, até o 51. Eu quero ler esse texto e, à luz desse texto, quero partilhar com você, principalmente com você que nos visita hoje, principalmente. Diz assim a palavra de Deus. Inclusive, se você tem alguém do seu lado que porventura não tenha uma Bíblia, partilhe com essa pessoa. Então, olhe ao seu redor, deve ter alguém que precise da palavra de Deus. Então, por favor, ajude essa pessoa. João 1, de 43 a 51, diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O convite para você hoje é um convite muito parecido com esse convite que nós estamos olhando aqui, que aconteceu na palavra de Deus. Filipe se encontra com Jesus, se encontra com Jesus. Jesus diz para Filipe: ei, você aí, siga-me. E Filipe, sem titubear, ele vai atrás de Jesus. O texto no verso 43 fica muito claro isso, quando Filipe diz, ou melhor, quando ele não diz nada, ele vai atrás de Jesus. E depois que Filipe vai atrás de Jesus, ele encontra Natanael. E ele chega para Natanael e ele fala uma palavra muito interessante. Ele diz assim: achamos, achamos o Messias. Natanael, eu quero partilhar com você aquilo que muitas pessoas, e como eu conheço você, Natanael, e conheço você muito bem, estou dizendo uma coisa para você, Natanael: nós achamos aquele que nós estávamos procurando. Quando ele diz no plural, ele fala muita coisa. Ele não diz assim: eu encontrei, isso resolveu a minha vida, isso é para mim. Ele diz assim: isso é para nós. Achamos aquilo que nós buscávamos. E isso, talvez, no meu modo de entender, incluía já no coração de Filipe, que conhecia muito bem Natanael, certamente, porque ninguém faz um convite desse jeito para uma pessoa que não conhece, nem ainda mais no tom que ele disse. Ele falou: encontramos, Natanael, venha. Só que Natanael, no meio do percurso aí, vai acontecer uma certa dificuldade. E daqui a pouco eu quero me deter nessa dificuldade. Esse convite que acontece aqui no texto, que a gente acabou de ler, esse convite não é muito diferente do que aconteceu na sua vida essa semana, meu querido visitante. Alguém que encontrou algo que era muito importante para ele e encontrou a Jesus. Essa pessoa, nessa semana, movida pelo Espírito Santo de Deus, foi até você e disse assim: escuta,
tem um culto na minha igreja que é um culto, que o nome do culto é culto do amigo. E eu quero partilhar isso com você porque você é meu amigo. E quando um bom amigo encontra algo muito bom, só por ser amigo da gente, ele quer que a gente também encontre algo muito bom. Amigo que é bom de verdade, ele não é exclusivista. Amigo que é bom de verdade, amigo que é amigo de verdade, quando ele vê algo bom, ele quer compartilhar. E é por isso, só por isso, querido, que você foi convidado essa semana. Porque tem um amigo seu que chegou até você e disse: venha encontrar alguma coisa boa, muito boa, que eu achei. E isso é para você também. Você precisa ver e conhecer. Eu não estou falando de igreja. Não estou falando de igreja. Eu estou falando de Jesus. É o mesmo propósito de Filipe, quando encontra Natanael e diz: eu encontrei o Messias. E eu quero partilhar com você, Natanael. Nós encontramos aquilo que nós sempre buscávamos, aquilo que nós sempre sonhávamos. Alguém que finalmente encontra e que quer partilhar isso. A outra palavrinha que chama atenção no texto é que ele disse assim: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, a palavra de Filipe para Natanael é que eu quero destacar aqui nesse aspecto introdutório aqui da mensagem. Ele disse assim, ele não ficou querendo provar nada para o Natanael. Ele disse assim: venha e veja você mesmo. Venha e tire as suas próprias conclusões. Essa frase é para você também hoje, se você é nosso visitante. Nós não trouxemos você aqui para você ser convencido através de uma mensagem bíblica ou de um culto, convencido à força. Nós queremos aquilo que Filipe queria quando se reportou, ou quando se voltou para Natanael e disse assim: ó, venha e veja você mesmo. É você quem vai decidir sua vida. Aqui, eu não quero forçar você a ir atrás desse Jesus. Eu só tenho uma coisa para falar para você. Ele me disse: venha e siga-me, e eu não tive outra alternativa. O meu coração já disse: é esse homem que eu vou seguir. E Filipe seguiu. E depois ele chega para Natanael e diz assim: olha, do mesmo jeito que ele não fez nenhuma imposição comigo, ele apenas me disse: venha e siga-me. E eu fui. Natanael, venha, veja você, ouça você, veja com seus próprios olhos, e você vai decidir a sua vida. É nesse mesmo espírito, querido, que nós trouxemos você para cá. Quando eu digo nós trouxemos, é porque este culto é um culto programado. Ele está na agenda da igreja, né, pelo menos 3 vezes no ano, justamente para que pessoas amigas encontrem algo de bom que nós já encontramos, Jesus Cristo. E queremos partilhar com você a bênção que é encontrar Jesus e seguir, viver uma vida ao lado desse Cristo. Mas para isso acontecer na sua vida, algumas coisas vão ter que ocorrer. A primeira coisa que vai ter que ocorrer aconteceu com Natanael, e eu tenho certeza que acontece no fundo da sua alma, e é a primeira coisa que eu quero partilhar com você. Passe por cima dos seus preconceitos. Como eu já disse, para Natanael existiu um impedimento logo de cara quando Filipe fala desse Jesus. Todos em Israel estavam esperando o Messias, o enviado de Deus, na época em que, nesse contexto, nessa geração que nós acabamos de ler no texto. Todos estavam aguardando o Messias. Aliás, João Batista já estava presente na Palestina, dizendo que o Messias haveria de chegar. Existia uma pregação forte, veemente entre o povo, e o povo estava aguardando, todos eles estavam ali na expectativa. E quando Filipe chega para Natanael e diz: encontramos Jesus, até aí tudo bem. Quando ele fala Jesus de Nazaré,
filho de José, para você talvez não faça sentido algum, mas para Natanael, o preconceito que ele tinha com relação a Nazaré, já fez com que ele de cara dissesse: pode vir coisa boa de Nazaré? Eu vou explicar para você o porquê. Porque no contexto, a procedência de Jesus para Natanael foi um grande impedimento. Um grande impedimento. E você vai me entender um pouquinho melhor agora. Primeiro, porque a Escritura, o Velho Testamento, a Bíblia que eles tinham na mão, que o povo judeu tinha na mão, dizia que o Messias viria de onde? De Belém. As profecias já apontavam: tu, Belém de Efrata, tu foi a escolhida, você é a cidade, é de lá que vai vir o Messias, porque o Messias tinha que vir da linhagem de Davi, e a linhagem de Davi vinha de Belém. Então todo mundo estava na expectativa de que era em Belém que haveria de vir o Messias. Você hoje, 2000 anos depois, você sabe que Jesus nasceu em Belém, não sabe? Todo mundo sabe. Quem tem um pouquinho de entendimento bíblico sabe que Jesus nasceu em Belém. Só que Natanael não sabia. Quando Filipe disse para Natanael: Jesus de Nazaré, aí a coisa complicou. Porque já esse impedimento no coração de Natanael foi muito forte. Porque Natanael, dentro da sua religiosidade, ele era um homem sério, estudioso da palavra. E ele sabia muito bem que o Messias não viria de Nazaré. É por isso que ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Tem cabimento que você está me falando que você achou o Messias e o Messias de Nazaré? Não, não é. Porque o Messias tem que vir da casa de Davi, e a casa de Davi é Belém. Eu trago aqui um mapinha, né, de Israel naquela época. Belém está aqui, ó, pertinho de Jerusalém. Nazaré está aqui, ó. E não é só porque Nazaré está longe, não, querido. É porque Nazaré, para o contexto judaico daquela época, Nazaré era de verdade mesmo uma cidade totalmente inexpressiva. Flávio Joséfo foi um dos historiadores da época, do primeiro século, o maior historiador judeu, né, no primeiro século, com certeza absoluta. Flávio Joséfo, ele cita várias cidades nos escritos dele, cita várias cidades da Galileia. É importante que você entenda que, só um pouquinho aqui, é importante que você entenda que a Nazaré está na região da Galileia, região das cidades circunvizinhas ao lago da Galileia, e Nazaré fazia parte desta região. Flávio Joséfo, ao citar a região da Galileia, ele cita 45 cidades, mas ele não cita Nazaré, porque Nazaré era insignificante. Nazaré era um povoadinho muito pequeno ali. O Talmud é uma coleção de escritos judaicos. Talmud significa estudos. Todos os escritos judaicos, as discussões religiosas e teológicas judaicas estão nesse conjunto de livros aí chamado Talmud, que é uma coleção sagrada para o judaísmo. O Talmud citava 63 cidades na Galileia, mas não citava Nazaré. Nazaré era muito insignificante. Alguém disse que José, pai de Jesus, poderia ser o único carpinteiro de Nazaré. O único carpinteiro, de tão insignificante que era a cidade. Além de ser insignificante, Nazaré, ela estava numa província, na província da Galileia, mais ao norte, e essa província, ela era considerada retrógrada. Culturalmente, ela era considerada muito ruim. Ali não havia progresso, ali não havia prosperidade, ali nada ia para frente, não tinha ativismo político nenhum naquela região da Galileia. Aliás, eu vou só
voltar aqui para que você entenda, só um pouquinho. Eu vou voltar aqui para você entender que dentro do mapa aqui, ó, logo depois do lago aqui, um pouquinho para cima, já é a fronteira, que hoje é a fronteira com o Líbano e com a Síria. Então, a região da Galileia estava muito mais próxima dos vizinhos do que da capital, Jerusalém, aonde as coisas aconteciam. Se você queria ser importante, você tinha que estar em Jerusalém. Se você queria ser se você era o Messias, você deveria nascer em Belém. Então, o impedimento na cabeça de Natanael foi quando Filipe disse: Jesus de Nazaré. Os escritos dos rabinos na época de Jesus, de um modo geral, eles diziam que os galileus eram um bando de caipiras. É isso mesmo. Então você olha para esse cenário e você entende por que Natanael disse para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Você está de brincadeira comigo? Você vai falar para mim que o Messias, aquele que nós estamos aguardando, que as Escrituras dizem que vem de Belém, da casa de Davi, pertinho ali de Jerusalém, da capital, agora você vem me dizer que esse Jesus que você achou é da Galileia, é um caipira do interior? Você acha que eu vou atrás desse cara? A Bíblia não fala tudo isso não, porque não é papel da Bíblia ficar escrevendo pormenores. A Bíblia diz apenas o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe fala para Natanael: venha e veja você mesmo. Venha comprovar você mesmo. Eu não quero ficar discutindo aqui com você. Se você é um conhecedor bíblico, aliás, quando a Bíblia fala que os sacerdotes, os membros do Sinédrio, as pessoas religiosas da época, quando se direcionavam ou queriam se reportar à figura de Cristo e falavam Jesus de Nazaré, já era uma forma pejorativa para descredibilizar a figura de Cristo. Eu sou de uma cidade chamada Mandaguari. Você sabe onde que esse negócio fica? Não, né? Pois é. É no norte do Paraná. Se eu falar para você que é pertinho de Maringá, aí você vai falar assim: ah, Maringá eu conheço. Maringá eu já ouvi falar. Agora, Mandaguari, alguém um dia disse para mim: pode vir alguma coisa boa de Mandaguari? Eu falei: não sei, não sei, né? É você que se vire. Na verdade, quando os sacerdotes se reportavam a Jesus e falavam assim: Jesus de Nazaré, eles estavam já de uma forma clara e objetiva, cortando qualquer possibilidade desse Jesus ser o Jesus das Escrituras, porque o Jesus das Escrituras viria de Belém. Então dá para entender que a grande dificuldade, o grande impedimento de Natanael era um impedimento religioso. E era algo interessante, porque na cabeça de Natanael era algo palpável, era algo que ele podia segurar, porque ele disse: escuta, não está certo esse negócio. A única questão que Natanael não levou em consideração é que ele, Natanael, não sabia que Jesus tinha nascido em Belém. Isso foi um milagre, irmãos. Se você conhece a história, você vai ver que Jesus nasce em Belém por causa de um recenseamento. E José tem que sair de Nazaré e ir para Belém. E lá então, Jesus nasce. Jesus é, digamos assim, registrado no cartório de Belém, mas volta para viver, depois de passar um tempo no Egito, volta para viver em Nazaré. Então, meu querido, para esse homem chamado Natanael, era um impedimento muito grande, era um impedimento religioso. Agora eu quero falar um pouquinho com você,
Porque até agora eu espero que tenha ficado claro para você que no coração de Natanael havia um impedimento para chegar a Jesus. E hoje, os impedimentos modernos, os impedimentos que dizem respeito a você hoje. Quando Nicodemos, que foi um homem que foi tentar defender Jesus antes dele ser crucificado, Nicodemos tentou defender Jesus. Na hora que tentou defender Jesus, diz o texto da palavra em João 7, 50 a 52, Nicodemos perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvir para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Se da Galileia não surge profeta, como que surgiria o Messias? A religiosidade pegou forte. Agora, isso foi com Natanael. Eu quero trazer à luz agora algo que talvez vai mexer com você, que é um impedimento. Por isso que o meu primeiro tópico aqui é: passe por cima do seu impedimento. Passe por cima do seu pré-conceito para que você também encontre Jesus. O impedimento hoje, moderno, é a igreja. Muitas pessoas não encontram Jesus por causa da igreja. Parece um paradoxo, não é? Parece um paradoxo, mas na verdade é um impedimento, sim. Você vai concordar comigo que é um impedimento. Como é que você enxerga a igreja moderna hoje? Como você enxerga a igreja? Qual é a visão que você tem da igreja de Cristo? E eu quero só lembrar uma coisa para você. A igreja hoje, a igreja moderna, o cristianismo foi instaurado por Cristo. Ele disse: eu sou o Filho de Deus, e baseado nesta verdade, eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ele criou, ele fundou a igreja, e a igreja começou ali, na sua geração, e ela foi caminhando, e hoje, 2000 anos depois, a igreja pode estar até um pouco esfacelada, é verdade, mas é a igreja de Cristo, não tem como negar. O hinduísmo não é a igreja de Cristo, o hinduísmo não é, o islamismo não é a igreja de Cristo, e qualquer outra religião que você venha me apontar, sem ser o cristianismo, não é a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, e eu digo isso com infelicidade na alma, a igreja de Cristo ainda é um impedimento para muitos de vocês, principalmente você que é nosso visitante. Por quê? Porque às vezes a gente olha para a igreja moderna hoje e a gente tem alguns questionamentos. Tem alguns questionamentos, não tem? Você não tem alguns questionamentos quando pensa na figura da igreja? O que você pensa quando as pessoas falam de igreja para você? Hoje a gente tem muito problema na igreja, é verdade, irmãos. A igreja tem sido motivo de chacota, não tem? Você às vezes não liga a televisão e vê alguns programas de humor fazendo brincadeira com a igreja, uma brincadeira até de mau gosto, diga-se de passagem. A igreja, as pessoas olham, como que as pessoas olham para a igreja hoje, lá fora? Eles acham que nós, a igreja, é um bando de pessoas que são levados por um discurso de alguém que está aqui na frente. Gente retrógrada. Você está lembrando de Jesus, o caipira de Nazaré? Gente retrógrada, gente quadrada, gente de mente pequena. É o que às vezes a gente escuta por aí. Gente que tem falta de cultura, porque se deixa levar por qualquer coisa, por qualquer informação. Lá tem um monte de pecadores, um monte de gente que lá eles dão uma pinta de santo, mas eu conheço a vida deles aqui fora. Quantas vezes talvez você já não disse isso? E eu quero dizer para você, você tem razão. Você tem razão. Às vezes tem muitas pessoas dentro da igreja, que dentro da igreja parecem uma coisa, mas lá fora elas são outras. Isso é verdade. Eu sou pastor de igreja há 20 anos.
E eu digo para você, nem toda ovelha minha que eu pastoreei, e talvez que eu pastoreio hoje, vai para o céu. Eu digo isso sem medo de errar, porque existem pessoas dentro do reino, mas que não são do reino. E Jesus, a palavra de Deus, nunca disse que não poderia ser assim. Mas a igreja tem sido um impedimento, porque as pessoas lá fora, elas olham para essa situação e elas dizem: eu não preciso de igreja, eu não quero ser igreja, eu não vou para a igreja. Lá tem alguns pastores que são enganadores, pastores charlatões, bandidos da fé. E eu digo para você, eu concordo. Em muitas igrejas existe isso, sim. Eu às vezes tenho vergonha do sobrenome que a igreja tem, chamada evangélica. Porque a minha igreja, a Igreja Batista, uma igreja histórica com mais de 400 anos de idade, é uma igreja chamada evangélica. Mas eu digo para você, sem medo de errar, às vezes eu tenho vergonha de alguns pastores que se dizem evangélicos, fazendo o que fazem. Gente orando, abençoando corrupção, líderes espirituais em volta de bolo de dinheiro, orando a Deus, agradecendo, porque Deus mandou aquele negócio. Foi o diabo que mandou aquele negócio. É o retrato da igreja. E a igreja hoje, ela também é um impedimento para as pessoas se aproximarem de Jesus. Mas eu quero só lembrar uma coisa para você. Na igreja, é na igreja que você encontra Jesus. Ela pode ter todos esses defeitos, e tem, mas é ali que você encontra Cristo. É no cristianismo que você encontra Cristo. É por isso que Filipe disse para Natanael: olha, eu não quero te forçar nada, eu quero apenas que você venha e você veja. Depois você tira suas próprias conclusões. Olha, nada do que foi dito de Nazaré, nada que foi dito da região da Galileia, aniquilou a verdade, irmãos, verdade absoluta de que o Messias, o Cristo, ele veio de lá. Nada aniquilou essa verdade. Por mais que as coisas parecessem que não estavam certas, mas estavam, porque Jesus nasceu em Belém e viveu toda a vida, praticamente quase toda a vida, na região da Galileia, na infância e adolescência, lá em Nazaré, e depois, quando na fase adulta, em Cafarnaum, que era uma cidade do ladinho do lago da Galileia. Nada que viessem a dizer tirou a verdade. A verdade é: Jesus foi chamado de Galileu, porque ele morou lá, mas ele nasceu em Belém. E Belém era de onde vinha o Messias. Ele era o Messias. Nada do que foi dito de Nazaré, da região da Galileia, tirou a verdade absoluta de que o Messias veio de lá. Assim como nada do que diz da igreja, ou do que se diz da igreja hoje, pode ser verdade absoluta, e eu concordo com muitas verdades que são ditas lá fora sobre a igreja, mas nada do que se diz com relação à igreja, e principalmente a igreja evangélica hoje, aniquila o fato de que é no cristianismo, é no evangelho que você encontra Jesus, e não tem outro lugar. Ontem eu fui no velório, e no velório, na maioria dos velórios que eu vou, eu sempre escuto uma frase. Todos os caminhos nos levam a Deus. E vem aqui assim, mas bem aqui em cima, uma vontade louca de dizer: você está errado. Mas como é um velório, não dá para confrontar ninguém. Porque o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E o Jesus Cristo você encontra na igreja cristã. Em nenhum outro lugar você encontra. Natanael,
ele precisou passar por cima deste preconceito dele, pessoal, que a religiosidade tinha dado para ele. E até certo ponto ele não estava errado, mas ele passou por cima. A coisa mais bonita é que Natanael olhou para Filipe, e embora ele descartasse no coração a possibilidade do Messias vir de Nazaré, ele foi conhecer Jesus frente a frente, tete a tete, pessoalmente, em respeito ao seu amigo. Ele sabia quem era Filipe. Ele sabia que Filipe não era um bobo. Ele sabia que Filipe era um cara inteligente. Ele sabia que Filipe não era um Maria vai com as outras. E ele sabia muito bem que se Filipe estava falando, por mais que soasse estranho, por mais que soasse não muito coerente, ele passou por cima do preconceito dele e foi encontrar Jesus. Quando você faz isso hoje, quando você consegue passar pelo preconceito que você também tem no coração com relação à igreja de Jesus hoje na modernidade, aí quando isso acontecer, aí vai acontecer mais algumas coisas que aconteceram com Natanael, e eu tenho certeza que vão acontecer com você. Você vai descobrir que Jesus, ele sabe tudo a seu respeito. O texto, vamos continuar no texto. O texto diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, abre aspas, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Quando Jesus fala isso, ele entra em parafuso, porque ele fala, como é que esse cara sabia aonde eu estava antes de Filipe vir me chamar? Antes. E ele disse para mim aonde eu estava. Eu estava debaixo da figueira. Então, naquele momento, Natanael percebeu que Jesus já fez um primeiro milagre ali, já de cara na vida dele, já falou para ele assim, eu sei quem você é, eu sei aonde você estava, eu sei aonde você estava, e provavelmente em um lugar meio distante, meio longe, que não dava para Jesus saber. Não foi um acontecimento assim ao acaso, que Jesus viu ele passando, viu ele de longe, não. Foi realmente um milagre quando Jesus disse, você estava lá, debaixo da figueira, antes mesmo de Filipe ir encontrar com você. Por que eu falo isso? Porque no decorrer do texto, o texto vai mostrar para a gente que já foi um primeiro milagre ali. Um primeiro milagre, de descobrir ou de mostrar para ele aonde ele estava. Tanto é que logo em seguida ele fala, o Senhor é mesmo o Cristo, o Filho de Deus. Ninguém poderia adivinhar onde eu estava sem que alguém viesse dizer alguma coisa. Querido, a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente passa pelo nosso impedimento pessoal e encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece é que você começa a perceber que Jesus já estava olhando para você há muito tempo, que Jesus já estava percebendo você há muito tempo, que Ele sabia onde você estava, Ele sabia a situação que você estava, sabia os lugares onde você vai, Ele sabe tudo acerca da sua vida. Do jeito que Ele sabia de Natanael, eu quero dizer para você que hoje Ele sabe de você, Ele sabe quem você é. Ele sabe as tristezas do seu coração. Aliás, como eu disse na introdução do culto, Ele continua sempre muito perto de você, quer você queira ou não, porque a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar todo aquele que anda perdido ou que andava perdido. Ele veio buscar e salvar. A mim, graças a Deus, Ele já encontrou. E se você está muito perto dEle hoje, aproveite esse momento para dizer para Ele, Senhor, eu estou aqui e eu quero te seguir também. Eu quero te seguir também. Eu quero mudar o estilo da minha vida. Senhor, agora que eu passei pelo preconceito que eu tinha de uma igreja evangélica, agora que eu entrei aqui e eu pude descobrir que o Senhor sabe da minha vida,
sabe da minha vida. Senhor, olha, eu quero me aproximar um pouquinho mais do Senhor. Quando acontece esse segundo passo, de uma maneira natural, vai acontecer o terceiro. Você mesmo, não são as pessoas, não são as pessoas que estão perto de você, não é o seu amigo que está aí do seu lado, é você mesmo, vai reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? O texto vai continuar dizendo o seguinte: então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa palavra não foi de Filipe, essa palavra foi daquele cara que estava ali meio confuso. Que negócio é esse de Jesus de Nazaré sendo Messias? Aquela confusão toda, ela se esvaiu quando ele teve um encontro genuíno, pessoal, quando ele falou com Jesus, quando Jesus trocou palavras com ele percebeu de cara, que aquele homem era um homem especial. Principalmente porque Jesus já fez aquele milagre de falar para ele aonde que ele estava, sem ele nem imaginar que Jesus sabia aonde ele estava. Querido, Jesus se interessa por você. E se você está hoje diante de Cristo, porque você não está diante de uma igreja, sabe, o seu amigo chamou você no mesmo jeito que Filipe chamou Natanael, é mais ou menos assim, para que você viesse e você tomasse suas próprias conclusões, chegasse às suas próprias respostas. E o desejo do meu coração é que você seja impactado da mesma forma com que Natanael foi naquele dia, ao ponto dele mesmo dizer: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, aquele que nós estávamos esperando há tanto tempo. O Senhor é o Salvador da minha vida. Foi Ele mesmo que disse isso, não foi outra pessoa, irmão. E naturalmente passa então por um quarto ponto. E aí, isso tem a ver comigo e com você também, porque teve a ver com ele, mas isso também tem a ver com todo mundo que se encontra com Jesus. Esteja preparado para você experimentar muito mais de Deus. Muito mais, querido. Muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Porque nos versos seguintes, olha o que Jesus disse para esse cara. Disse Jesus: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Ou seja, você está acreditando aí? Você está falando que eu sou o Filho de Deus? Porque eu adivinhei, né? Numa palavra fácil de entender aqui, eu adivinhei que você estava lá na figueira. E você sabe muito bem que eu não tinha como imaginar essa situação. Mas você está crendo porque eu fiz esse milagre para você agora, dizendo, atestando de que eu sou onipresente, eu sei, onisciente, eu sei de todas as coisas, estou em todos os lugares, eu sou Deus aqui na terra, por isso que você está acreditando. Mas aí Jesus ainda vai continuar dizendo: você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. E aí ele não disse só para Natanael, ele está agora no plural. Ele se vira para as pessoas que estão ali ao seu redor, junto com Natanael, e diz: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Prepare-se, querido, porque se você hoje aproveitar o momento que você está frente a frente com Deus, eu não sei há quanto tempo faz que você não vai a uma igreja. Eu não sei há quanto tempo faz que você não está frente a frente com a palavra de Deus. Não com um pastor, mas com a palavra de Deus que está sendo transmitida para o seu coração. Eu não sei quanto foi a última vez que você levou esse negócio de cristianismo a sério, ao ponto de perder o fantástico hoje à noite para vir num culto evangélico. E veio. Agora, querido, aprenda. Já que você está diante de Deus, já que você passou pelo seu preconceito, aproveite esse momento de uma forma única na sua vida, e Deus vai dizer para você, o Cristo vai dizer para você: olha, se prepare, porque você não viu nada. Você não viu nada. Se você está surpreso aí com o fato de eu ter adivinhado aonde você estava, que era debaixo da figueira, eu quero dizer para você: os seus olhos, você verá muito mais do que você pensa.
E na verdade, irmãos, se você segue o Evangelho, se você pega aqui o livro de João, você observou que nós estamos em João, capítulo 1? Se você correr pelo livro, pelo Evangelho de João, você vai ver tudo que os olhos de Natanael viram. Natanael viu Jesus realizar todos os seus milagres. Ele andou com Jesus durante 3 anos e meio, juntamente com os outros apóstolos. Ele viu Lázaro sair daquela tumba. Ele viu aquele homem que estava morto e todo mundo chorava por ele, e de repente aquele homem saindo da tumba. Ele viu todos os milagres, ele ouviu todos os ensinamentos. E eu vou dizer uma coisa para você: Natanael muito provavelmente viu a tumba do próprio Jesus vazia, depois de talvez contemplar com seus próprios olhos aquele Cristo sendo pendurado no madeiro e morrendo ali, seu corpo sendo levado. Mas depois, no domingo de manhã, eu tenho certeza que junto com todos os outros discípulos, ele deu uma passadinha naquela tumba. Se fosse eu faria isso. E ele olhou e enxergou aquela tumba vazia. Eu fico imaginando que talvez nesses momentos Natanael se lembrasse que ele tinha dito para mim que eu ia ver muito mais. E eu estou vendo. Quero concluir a mensagem para o seu coração nessa noite. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 11, 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas ou para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite, ele ecoa para a humanidade. E eu digo para você, esse convite é para você. É palavra do próprio Jesus, não é palavra de qualquer pessoa na Bíblia. Esse mesmo Cristo que impressionou Natanael, esse mesmo Cristo que salvou a vida desse Natanael, que era um incrédulo num primeiro momento, mas percebeu logo que aquele era o Filho de Deus. Este mesmo Cristo vem dizer para a humanidade: venham vocês a mim, todos vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, olha, eu vou aliviar vocês, diz Jesus. Tomem sobre vocês, ou seja, coloquem sobre vocês o meu jugo. O jugo é aquela canga que a gente coloca no boi, sabe? O jugo é uma maneira de ser guiado. Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, o meu direcionamento, e aprendam de mim. Que embora vocês pensem que quando colocam um jugo é alguém que está querendo te dominar, muito pelo contrário, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar algo que vocês ainda não têm: descanso para as vossas almas. É para o corpo? Jesus falou para o corpo? Não. Jesus sempre tratou a humanidade na vida eterna. Vocês vão encontrar descanso lá. Aqui ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, eu venci esse mundo, eu vou começar de novo. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O Evangelho, ele se traduz em uma vida nova, abundante, maravilhosa no porvir. É lógico que Deus cuida de mim, é lógico que Deus me faz feliz hoje, é lógico que eu me sinto realizado hoje, mas o melhor está por vir. E o convite de Jesus continua sendo para mim e para você. Nunca Jesus rejeitou uma pessoa que se quer. E a igreja que é o impedimento, a igreja também, ela continua dizendo a mesma coisa desde que o mundo é mundo. A igreja diz para as pessoas, em todas as gerações: venham conhecer a Jesus. É só isso que a igreja diz. Talvez você não sabia porque você não se aproximou, mas o que uma igreja séria, de Deus, faz de verdade, eu estou falando de igreja séria, ela faz só isso: venha conhecer a Jesus. É isso que essa igreja tem feito. Na época de Natanael, a nação inteira ouviu falar do Messias.
Ninguém, eu duvido que uma alma viva em Israel, porque Israel não é tão grande assim. Israel é o território inteiro de Israel não dá metade do Paraná. Não dá metade do Paraná. Eu duvido que uma alma viva em Israel não ouviu falar de Jesus. Todo mundo ouviu falar de Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você: poucos conheceram Jesus. Isso é o retrato da nossa nação hoje. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Jesus já é algo meio que banalizado. Jesus já é satirizado. Jesus, fazem tudo com Jesus na nação. Mas poucas pessoas conhecem Jesus de verdade. O que a igreja tem feito e o que eu vou fazer para você é o que Filipe fez para Natanael. Venha, conheça você. Não transfira essa responsabilidade para outra pessoa. Vê você mesmo, venha você mesmo. Tire as suas próprias conclusões. Passe um tempo ao lado de Cristo. Passe um tempo sentado num banco de igreja, para você perceber a presença de Cristo viva na sua vida, para você perceber que Ele vai, que Ele conhece você, para você perceber que Ele sabe tudo acerca da sua vida, para você perceber que Ele tem muito mais para te oferecer do que você pode pensar. Natanael, ele veio, Natanael viu com os próprios olhos, e ele conheceu Jesus ao ponto de dizer: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Hoje no Brasil, todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas poucas pessoas conhecem de verdade. E o convite nosso para você como igreja, porque afinal de contas, como eu disse, este culto é um culto para chamar um meu amigo e dizer para ele assim: escuta, venha conhecer Jesus, do jeito que eu conheci, e do jeito que Ele está sendo bom para mim. Como você é muito meu amigo, eu não posso passar por essa vida sem dizer para você da coisa maravilhosa que aconteceu comigo e que está disponível para você também. Eu gosto dessas promoções na televisão que forçam a gente a partilhar com um amigo o prêmio. Um dia tinha uma propaganda na televisão que fazia exatamente isso, dava um prêmio para você dividir com um amigo. Então você tinha que colocar o nome do amigo na folhinha. E aí as pessoas mais inteligentes estavam dizendo assim: eu sou amigo, eu sou seu amigo, hein? Oh, eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, eu quero me dar bem. Na verdade, a proposta hoje é mais ou menos essa: escuta, eu ganhei alguma coisa que o meu Jesus disse para eu partilhar com alguém, e eu escolhi você, porque você é meu grande amigo. A igreja está fazendo esse convite para você hoje, para que você aceite esse Jesus, para que você viva do lado dele um tempo, e você tire as suas próprias conclusões. Esta igreja aqui, ela continuará de portas abertas, todas as quartas-feiras, todos os sábados à noite, todos os domingos, e ainda nas casas dos nossos irmãos, nas segundas, nas quintas, nas sextas-feiras, onde nós nos reunimos, de uma maneira isolada. Nós, como igreja, estamos convidando vocês, meus queridos, para conhecerem a Jesus. Se você quiser fazer isso hoje, do jeito que Natanael teve coragem de fazer, se você quiser fazer isso hoje, eu vou te dar essa oportunidade de você dizer no seu coração: Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor hoje, já que eu já passei por esse preconceito de vir a uma igreja, eu quero aproveitar esse tempo. A gente vai cantar a última música do culto hoje, e nessa canção, se você, isso é uma questão tua, pessoal, se você quiser dizer para Deus, não é para a igreja não, para Deus: Senhor, eu entendi esse convite, e esse convite me parece bom, eu quero conhecer o Senhor melhor. Se você quiser fazer isso, enquanto a gente canta de pé, se você quiser, provavelmente você está do lado de alguém que é muito seu amigo,
diga para essa pessoa: eu quero, vamos lá na frente comigo, e nós vamos orar por você aqui, para encerrar esse culto. Se você quiser, você é livre para fazer isso. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor com essa última canção, que diz que todos necessitam da graça, da esperança, todos necessitam de Jesus na sua vida. 3, 4... Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Se você ficou com um pouco de vergonha de repente vir aqui, quero dizer para você que vir aqui não muda nada. Não muda nada. O que muda na sua vida é você tomar uma decisão. Isso muda. É o que você vai dizer para Deus. É o que você vai, nesse encontro com Jesus que você está tendo hoje, quer você queira ou não, você está tendo um encontro com Ele. Porque hoje você veio, você falou com Ele através da sua canção, você falou com Ele através da oração, Ele falou com você através da mensagem, você teve um encontro com Cristo. O que você vai fazer deste encontro, aí é com você. Porque a igreja, ela está aqui só para anunciar Jesus, para dizer: venha e veja você mesmo. Que bom que você veio.
Que bom que você veio. E se você não teve coragem, e eu até te entendo, é meio difícil num ambiente diferente você tomar a iniciativa e vir para frente, ainda mais numa igreja. É meio difícil, mas eu quero dizer para você que isso não muda nada. O que muda é o que você vai fazer desse encontro daqui para frente. Natanael seguiu a Jesus. Seguiu. E ele morreu seguindo Jesus. Essa é a proposta que Deus tem para você. Eu vou fazer uma oração, nós vamos encerrar o nosso culto, e eu espero em nome de Jesus que Deus tenha falado com você e que Ele continue a falar no seu coração daqui para frente. Amém? Vamos orar. Quero agradecer, Senhor, pela tua palavra, em primeiro lugar, que fala com a gente. Muito obrigado, porque o Senhor está em busca de todos nós. O Senhor buscou a mim, o Senhor buscou a tantas outras pessoas que estão aqui conosco, e hoje o Senhor continua a sua jornada, buscando aqueles que precisam da tua graça, aqueles que um dia hão de reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, que morreu por nós, derramou seu sangue para nos livrar da maldição do pecado que nos leva à morte. Eu agradeço ao Senhor porque mais uma vez a tua igreja anunciou o Evangelho, anunciou o Senhor vivo, o Senhor que fala conosco. Mais uma vez nós cumprimos o nosso papel, porque o Senhor disse para a gente: vão pelo mundo, preguem este Evangelho para todas as pessoas, ensinem essas pessoas, batizem essas pessoas, eu vou estar com vocês. Senhor, eu me sinto grato e satisfeito hoje, porque mais uma vez a tua igreja está fazendo isso de uma forma pública, e mais uma vez os nossos queridos vieram aqui, ouviram a tua voz, e eu espero, e esse é o desejo do meu coração, que cada um faça bom proveito desse encontro que tiveram com o Senhor. Que a graça do Senhor esteja com todos eles, e aqueles, Senhor, que se decidiram, mesmo na sua intimidade ali, mesmo no sossego da sua alma, eles se decidiram, eles disseram para o Senhor: Senhor, eu entendi esse recado e eu quero pagar para ver. Eu vou andar um pouco ao seu lado, eu quero conhecer o Senhor. Eu não quero conhecer a igreja, porque eu sei que a igreja tem defeito. Eu quero conhecer o Senhor da igreja, este que não tem defeito, este que morreu por mim. Não foi a igreja, foi o Senhor. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus que estes que estão dizendo para o Senhor: Senhor, eu não quero jogar fora esse encontro, quero começar uma vida diferente, que eles possam sentir no coração que eles têm amigos do seu lado, que podem ajudá-los nessa jornada, nessa nova jornada, e que eles possam contar com esta igreja aqui, que está aqui justamente para isso, para ensinar as pessoas sobre quem é o Senhor. Nós te louvamos, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, pedimos ao Senhor uma semana abençoada, debaixo da tua graça, da tua proteção, do teu cuidado. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe muito a sua vida, você principalmente que nos visitou. Nós temos um presentinho para você que nos visitou. Então, na saída, por favor, alguém vai te dar um presentinho em nome da igreja. Não vá embora sem receber esse presentinho da igreja. Agora eu vou só reforçar aqui com o meu amigo da hora. O meu amigo da hora, não se esqueça, meia hora de oração da sua vida. Tire 30 minutos da sua vida na quarta-feira, orando para que Deus esteja abençoando a nossa igreja, para que Deus esteja abençoando o seu amigo ou a sua amiga que veio aqui. Quarta-feira, a igreja vai estar orando